Fala galera, bem-vindo ao Vida Legal Podcast. Meu nome é Leonardo Mias, eu tô aqui com o Daniel Massana e com a doutora Tatiana Cruz. E hoje a gente vai falar sobre o que, Daniel? Vamos falar sobre marketing jurídico, mas antes disso, doutora, muito obrigado pela presença, é muito importante a sua presença aqui, vamos trazer um conteúdo que é diferente, uma coisa que com certeza tem muita gente com curiosidade, o início da advocacia, nessa parte mais da exposição dos seus serviços, então é um assunto maneiro pra caramba, a gente sempre teve interesse em trazê-lo aqui por conta disso, acho que é maravilhoso, então muito obrigado por ter disponibilizado um tempo para vir aqui, tá? Imagina, eu que agradeço o convite. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, porque é uma forma de expandir todo esse conteúdo, né, toda essa informação. E também parabenizar vocês pelo projeto, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, eu achei maravilhoso o projeto de vocês e tem tudo para ir muito mais à frente. Então, assim, vocês estão de parabéns, viu? A gente tem acompanhado, visto alguns convidados, temas sempre de muita relevância, né, para a advocacia, para a sociedade. Então, parabéns, estou feliz de participar também. Muito obrigado. Bom, maravilha. Então, para começar com uma pergunta sobre marketing jurídico, né? Quais são os melhores meios de se explorar o marketing jurídico? Se você tem que destinar uma certa área, um certo público, se é melhor destinar para todo mundo, dependendo da área que você atua também. Como é que funciona isso? Ótima pergunta. Bom, primeira coisa de tudo é entender que a gente precisa segmentar para a gente levar a informação para um público e focar na dor, né, na necessidade daquele público. Porque no direito a gente tem muitas áreas, né? E quando o advogado, ele no começo, que é natural também, começar na advocacia como generalista, eu acredito que aí tem algumas dificuldades, até mesmo para retenção da mensagem dele e também para os resultados que ele vai obter. Porque o marketing nada mais é do que uma forma de atração de clientes. A gente vai utilizar o marketing, a gente coloca para a nossa área como marketing jurídico, mas o marketing, de uma forma geral, ele é uma maneira de você apresentar o teu conteúdo, apresentar o teu posicionamento, e a gente tem que trazer isso para um público específico. E quando a gente está falando, como eu digo, né, falar tudo para todo mundo, acaba que você não conecta com ninguém. E quando a gente também se posiciona como generalista na advocacia, o que é natural, como eu falei no começo, a gente também tem uma certa dificuldade, porque é o que eu chamo de leilão dos honorários, né? Quando a gente fala tudo para todo mundo, quando a gente advoga para todas as áreas e é o generalista que faz um pouco de cada coisa, ele acaba com uma dificuldade no mercado, que é a de se destacar. Porque se você está competindo com todo mundo, se você faz um pouco de cada coisa, você não tem posicionamento como autoridade em nada. Eu falo sempre isso. Sim. Porque você acaba não se diferenciando dos demais. E você acaba caindo no chamado leilão dos honorários, porque é comum, infelizmente, acontecer do cliente chegar para você e te perguntar quanto é que você cobra, Daniel, para fazer uma ação de divórcio, por exemplo. E aí você fala, olha, posso cobrar aqui, só um exemplo bobinho, né? Eu posso cobrar aqui nesse divórcio R$6.000. É um divórcio simples, consensual, tranquilo, tudo bem. Eu vou precificar para você em 6 mil. E aí ele chega, de repente, para um outro advogado, pergunta também, porque ele está fazendo ali uma pesquisinha de mercado, olhando quem ele pode escolher. E aí o outro colega fala, eu cobro R$3.000. Nossa, R$3.000 eu divido para você em 3 vezes. Maravilha, fecho com você. Então eu estou dando esse exemplo bobo só para a gente perceber como é essa dinâmica que eu chamo aí, entre aspas, de leilão dos honorários. Quer dizer, quando você está como generalista, você está tendendo a esse leilão dos honorários porque você não apresenta nenhum diferencial competitivo. O cliente, o potencial cliente, ele só está vendo preço. E preço é diferente de valor. Preço é uma etiqueta. É igual a gente tem uma etiqueta num produto numa loja. É uma tarja, é uma precificação. Valor não. Valor tem a ver com a percepção na mente do consumidor. O que é barato para um não é barato para o outro. Então, a gente, para apresentar valores de competição, vamos dizer assim, de destaque, eu defendo muito a ideia do nicho, eu defendo muito a ideia da segmentação. E aí, quando a gente segmenta, quando a gente fala, eu vou para uma área me especializar, eu vou para uma área para eu criar autoridade naquela área, criar diferenciação naquela área, eu já começo a falar do nicho, eu já começo a falar da segmentação de público. Porque se eu tenho um nicho, eu tenho também um público específico dentro daquela área para eu levar a minha mensagem no marketing, que foi a pergunta do Léo. Então, eu defendo realmente, eu acho que é interessante que o advogado escolha uma área, tanto para a estratégia dele de negócios, de mercado mesmo, não só para o marketing, né? Porque eu falo do marketing, mas, na verdade, o marketing ele é uma ferramenta. E a gente, eu defendo muito isso, que a gente olha a nossa advocacia como um negócio, como uma empresa. E aí, como uma empresa, a gente tem marketing, a gente tem comercial, a gente tem o comercial que cuida do cliente de primeira contratação, a gente tem um comercial 2 que cuida de um cliente recorrente, que já é seu cliente, e você busca fidelizar para que ele te contrate mais de uma vez. A gente tem um administrativo financeiro, que vai cuidar dessa empresa, né, que para nós é uma visão gerencial, uma visão administrativa também para o escritório de advocacia. E a gente tem o CEO, quer dizer, o estrategista, aquele que cuida, é o dono do escritório, é o que está à frente daquela marca, daquele negócio.
Então, pensar na segmentação de público de uma forma geral para a estratégia do negócio como um todo e, claro, dentro do marketing, para que você fale com o público específico e para que você possa levar a sua comunicação conectando com a dor de um público específico para você chamar a atenção dele. Porque quando a gente faz um conteúdo, quando a gente faz algum tipo de produção, seja num blog, seja no Instagram, seja um vídeo, seja o que for, numa campanha de Google Ads, seja o que for, você precisa direcionar uma mensagem, né? Então, como é que eu vou falar? Eu vou hoje falar de trabalhista, amanhã eu vou falar de daqui a pouco eu estou falando de previdenciário. Então, assim, eu acho que isso desconecta o público e desconecta também a sua estratégia de mercado. Então, numa rede geral. Perdão. Então, numa rede social, por exemplo, quando você vai criar a sua imagem, o seu conteúdo e tudo mais, então é interessante, de forma geral, você escolher uma área e sobre os temas. Passar sobre todos, trazer coisas mais curiosas, trazer alguma coisa, assim, de momento que seja relevante. Assim, o que é o mais interessante? Excelente sua pergunta também, Daniel. Eu vejo assim, olha, vamos partir de um princípio que eu também aprendi isso ao longo do tempo, né, estudando muito sobre marketing e vendas. Eu passei durante 10 anos, eu tenho 17 anos na advocacia, e durante 10 anos eu fiquei como contratada e trabalhei em grandes escritórios no Rio, São Paulo, e depois eu vim para a minha advocacia autônoma. E quando eu vim para a minha advocacia autônoma, eu percebi que eu precisava muito além do técnico operacional. Eu acho que esse é um ponto interessante da gente falar também, para eu chegar na tua resposta, né? E quando a gente entende que a gente precisa muito além do técnico operacional, quando você percebe que não basta aquela visão, que era a visão antiga, né, da advocacia, de que você, poxa, bastava fazer os cartõezinhos ali e pronto, no máximo um site que você ia projetar, ia falar com alguns colegas, olha, agora eu estou advogando, me indica, ou enfim, estou aqui à disposição. Essa era uma visão antiga, né? E hoje a gente verifica, e eu percebi isso na minha advocacia autônoma, que é preciso muito mais. Né? Não basta isso, você precisa sair da caixinha do técnico operacional e ir além. Por isso que eu parabenizei, de forma realmente muito sincera, a iniciativa de vocês, porque vocês já estão, né, há pouco tempo no mercado, mas estão com uma visão já de um projeto como esse, quer dizer, levando à frente, saindo da caixinha, né, do técnico operacional, que a faculdade muitas vezes ainda deixa a desejar nesse sentido. Então, quando a gente percebe, né, essa necessidade de trabalhar também com outros elementos para a nossa advocacia, é a gente entender, como eu fui buscar lá fora, quando eu digo lá fora no mundo, fora do direito, sobre vendas, sobre marketing, sobre gestão, sobre negócios, é a gente perceber o que eu aprendi em vendas e marketing também, é a gente perceber que as pessoas só compram por 2 motivos. E aí eu vou falar compra aqui, muito entre aspas, para advocacia, falar em vendas, muito entre aspas, para advocacia, porque é claro que a gente tem limitações éticas, né? Eu sou professora também da Escola de Prerrogativas do AB Rio de Janeiro, então jamais deixaria de integrar toda a parte do marketing, das vendas, adaptando para a advocacia, mas passando pelo filtro das limitações éticas e da nossa área, né? Porque a gente tem especificidades realmente do direito. Então, o que eu aprendi em vendas? Eu aprendi que as pessoas, na verdade, elas só compram por 2 motivos. Você pode olhar tudo que está à sua volta, você que está nos ouvindo, nos assistindo, procura alguma coisa que você tem aí, qualquer produto que está aqui na minha frente, tudo, a roupa que eu estou vestindo, tudo. A gente só compra por 2 motivos na nossa vida. Ou por uma necessidade, uma dor, então eu tenho uma dor e uma necessidade de sanar essa dor, buscar um alívio, uma necessidade que eu tenho que resolver, um problema, ou para viver uma experiência de prazer e felicidade, entretenimento, por exemplo. Né, quando eu vou viajar, quando eu vou tirar férias, quando eu vou num jantar, eu vou num... Por exemplo, vamos imaginar, eu vou levar minha esposa, minha namorada num jantar. É um momento de entretenimento, é um momento de satisfação, de prazer, de felicidade. Então a gente só compra por esses 2 motivos. Sim. Agora vamos para a advocacia. Na advocacia, por que alguém nos contrata? Para resolver uma dor. Porque alguém nos contrata para resolver um problema. Então, na advocacia, é como a medicina. Eu gosto de fazer essa analogia também. É como um médico, né? A gente resolve problemas, a gente lida com as dores das pessoas, seja em qualquer área que for. Então, quando eu vou falar de qual tipo de conteúdo que eu vou fazer, eu preciso olhar para essa dor. Qual é a dor latente do meu potencial cliente? Quais são as principais dores? Então, trazendo bem para a prática do que você me perguntou, o que eu faço? Eu falo um pouquinho de cada coisa? Eu posto um pouquinho de cada coisa? Eu sugiro, para dar uma dica aqui bem estratégica, que a pessoa liste, né? Eu falo isso muito para os meus alunos, para os meus mentorandos. Lista as principais, por exemplo, 10 dores do seu potencial cliente, dentro da sua área. Quais são as dores mais fortes? Quais são as dúvidas mais latentes dele? Quais são as maiores necessidades e problemas que ele enfrenta? A partir disso, a gente vai falar com ele. A gente vai falar na internet, a gente vai falar num vídeo, a gente vai falar através da escrita num blog. Enfim, sempre conectar com essa dor e com essa necessidade. Porque senão, nem conecta com a pessoa. Porque não é aquilo que ela precisa, não é aquilo que ela busca.
principalmente na internet, onde tudo é muito rápido, né? Sim. Então, assim, tem que conectar. Foi o que a gente estava até conversando no começo, né? Aqui nos bastidores, que a gente estava falando de vídeo. Sim. E você falou, o gancho, os 3 primeiros segundos é o mais importante. Então, começar ali puxando para aquilo que realmente é a necessidade da pessoa. Por que ela vai querer um advogado? Entendi. Naquela área em que você trabalha, em que você atua. Não dá pra, a gente não consegue fazer que nem as casas de Bahia, né? Botar alguém gritando. Parou. Eu queria falar até sobre. Você falou brevemente um pouco sobre. Eu queria entrar mais nesse contexto histórico, porque antigamente devia ser uma visão completamente diversa do marketing, sobretudo do marketing jurídico. Eu imagino que por jornal, umas indicações no fundo do jornal. Não sei nem se isso pode por questões éticas, mas hoje você vê essa nova geração, ela meio que ascendendo um pouco mais, porque essa nova geração ela sabe lidar com o Instagram, sabe lidar com as redes sociais, sabe meio que pescar esse público na internet, falando sobre as dores, sobre as soluções. E se você acha assim, que essa geração, portanto, mais nova, ela vai ter uma facilidade maior na captação de clientes, porque também existe um paradigma no direito que fala que se você entrar na advocacia hoje, sem você ter alguém na família que é advogado, que tem escritório, você vai ter muita dificuldade com essa captação de clientes. Mas a gente já teve aqui no podcast convidados que eles mostram que eles são muito ativos na rede social. Teve o Eric, teve o Douglas, que são pessoas que postam o dia inteiro sobre o dia a dia do advogado, e eu acho que isso pode ser uma forma de captação do cliente. Se você puder falar um pouco sobre esse contexto histórico. Sim, até complementar uma coisa. O quão mais fácil ou mais difícil nesse ponto? Porque a partir do momento que uma nova geração de advogados vai chegar, eu não tô falando nem da nossa, tô falando da próxima já, o pessoal que nasceu com tecnologia. E todo mundo vai fazer isso. O mais difícil é de pensar daqui a alguns anos qual vai ser o diferencial, porque esse vai ser o padrão. Né? Sim. Usar a internet para se promover. Não é se promover, não, perdão, palavra diferente. Para mostrar o seu trabalho. Se posicionar. Isso, se posicionar. Posicionar sua marca, seu negócio, seu escritório, sua mensagem. Exatamente, para passar sua mensagem, para mostrar como é o seu serviço. Isso vai ser o comum. Então, o quão mais difícil vai ser com essa crescida, essa corrida na internet, é captar clientes. Sim, a de se diferenciar, né? Se diferenciar. Bom, primeiro vou falar um pouquinho aqui da questão histórica, né, que o Léo comentou. Sinceramente, gente, assim, ó, apesar de vocês citarem os convidados e vocês também já terem essa visão, tanto que você já tem um projeto como esse, apesar dessa menção, eu vou dizer para vocês a minha visão hoje do todo, principalmente dos advogados que eu converso, que chegam até a mim no Instagram ou pelo meu site, enfim, a grande dificuldade que eu percebo é essa quebra de paradigma, como eu falei, de sair da caixinha do operacional. Por incrível que pareça, hoje, ainda, mesmo os advogados, mesmo os novos advogados, os bacharéis, pessoas que estão saindo da faculdade hoje, numa maioria que eu vejo, as pessoas ainda não estão aproveitando tudo que a internet oferece, as redes sociais, as campanhas de Google Ads, que é uma possibilidade que o provimento sobre publicidade da advocacia, o provimento 205 de 2021 nos trouxe, que é uma norma relativamente recente. Então, as pessoas não estão tão antenadas ainda com relação a isso, não estão aproveitando tanto com relação a isso. Algumas já estão, mas é uma minoria. Se você olhar a massa, o número, realmente, assim, o volume de advogados, de bacharéis, você verifica, se você fizer uma pesquisa, você verifica que isso é uma minoria ainda, as pessoas que utilizam, sabe? Eu acho que ainda há uma necessidade muito grande de sair, como eu falei, da caixinha do direito. Quando eu faço lives ali no Instagram, eu falo muito sobre esses assuntos, eu vejo ainda as pessoas muito assim, nossa, eu tô assistindo, que legal. Mas aí quando eu pergunto assim, e você? Se o seu potencial cliente, a pessoa que é o teu potencial cliente, você é advogado, advogada, tem um monte de gente com problemas nesse momento. Nesse exato momento, tem pessoas com dores, com problemas para resolver nas diversas áreas. Então, na área que você atua, ainda que você esteja como generalista e possível de atuar em qualquer área, ou civilista, criminalista, enfim. Se o teu potencial cliente te buscar agora, ele não vai buscar teu nome porque ele não te conhece, mas se ele busca algo relacionado às dores, os problemas, que tem relação com a sua área, joga lá as palavras-chave lá na busca, por exemplo, no Google, que é uma mídia de necessidade. As pessoas vão lá buscar alguma coisa que elas necessitam. Se ele procura agora, com relação à tua área, com as palavras-chave que tem relação com as dores dele, na cidade que você atua, por exemplo, o teu escritório, será que ele encontra você? Quando eu faço essa pergunta, em geral, as pessoas ficam assim. Primeiro não Oi? sei. Oi? Tipo assim, é tudo muito interessante, parece tudo muito natural, mas, peraí, eu não estou usando isso ainda. Quando eu pergunto assim, eu estou aqui no Instagram fazendo essa live, transmitindo conteúdo, estamos aqui conversando, estamos conectados, o mundo é digital. Você pede comida como? No celular, iFood, você pede o carro como? Você entra no aplicativo, pede seu transporte, ou seja, a gente usa o celular para tudo. O mundo não é mais online, offline, é tudo digital. E você está aqui comigo, por exemplo, numa live. Você
também já faz lives, você também está usando o teu Instagram como uma ferramenta dessa produção, desse posicionamento, e aí a maioria das pessoas ainda não está. A maioria das pessoas, dos advogados que eu vejo, estão ali, mas assim, consumindo conteúdo, mas não ainda posicionados, e principalmente não posicionados de uma forma estratégica, porque não basta a gente ter um Instagram, começar ali a postar um monte de coisa, a gente precisa ter um alinhamento estratégico. Por isso que no começo eu falei com vocês dessa visão como uma empresa, dessa visão como um todo, dessa visão estratégica, porque essa visão estratégica, Daniel, ao meu ver, que vai diferenciar, principalmente no futuro próximo, onde a gente tenha muito mais advogados, muito mais escritórios, muito mais pessoas produzindo, é que vai diferenciar. Peraí, eu estou fazendo, mas como é que eu estou fazendo? Não basta que eu esteja na internet de qualquer maneira. Qual é a minha captação? Qual é a minha retenção? Qual é o meu engajamento? Qual é a conexão realmente com a minha mensagem? Qual é a autoridade que eu estou demonstrando aqui nesse posicionamento do Instagram, por exemplo? Então, tudo parte de um alinhamento estratégico. A gente tem que conectar a mensagem com o público, com as dores dele, com as necessidades dele, com o tipo de serviço que eu ofereço, com os meus diferenciais competitivos dentro desse serviço. E fazer todo um alinhamento, sabe? São várias engrenagens, vários elementos que a gente tem que conectar para ter uma conversão boa, para ter um posicionamento bom. Então, eu acredito, Léo, que dessa visão histórica, do todo, como eu falei que eu vejo, ainda realmente percebo um número muito limitado ainda, sabe? De pessoas que estão aproveitando disso tudo, estão vivenciando já isso tudo. Principalmente quando eu pergunto do Google Ads, né? Que é uma mídia de necessidade. Os advogados não estão ainda posicionados, não entendem. Quando eu falo, você usa o Google Meu Negócio? Oi? É o quê? Como assim? Eu tenho que pagar? Como é que é isso? E o Google Meu Negócio, por exemplo, é uma estratégia orgânica. Ou seja, não paga, não patrocinada. É uma ferramenta do Google que você pode usar de forma gratuita. E aí eu percebo que as pessoas ainda não sabem isso tudo. Por quê? Porque é natural até na nossa área. A faculdade não nos ensina tudo isso, né? A gente não tem uma cadeira na faculdade onde a gente vai ter uma visão de negócios, uma visão empresarial para um escritório de advocacia, ou marketing, as limitações. A gente tem isso ainda. Tudo muito. Por isso que eu falo caixinha do direito, porque a gente estuda o quê? O direito material e o direito processual. Que, claro, são extremamente importantes. Eu jamais diria que não. Principalmente quando eu comecei a lecionar, eu lecionava muito mais no começo processo civil, prática jurídica. Hoje eu leciono também deontologia. Então, jamais eu diria que não é importante. Claro que é muito importante, né? Você ter o domínio. Não adianta você fazer um marketing incrível e chega nos bastidores e você não é um bom advogado, não tem domínio mínimo do que você lida, do direito processual, do direito material. Não vai manter o cliente, né? Tudo isso é muito importante. Mas a gente também no mercado, no mundo de hoje, não pode desprezar esse outro assunto que a gente está conversando aqui, né? Essa visão negocial, essa visão gerencial para realmente ter um escritório consolidado, crescer, né? Diferenciar aquele que, eu sou advogado autônomo, sem nenhum demérito, sem desmerecer, mas assim, é uma visão diferente. Eu sou um advogado autônomo ou eu sou o CEO do meu escritório, dono do meu negócio? Tenho um negócio? Eu tenho essa visão de que tem um negócio e que o marketing é uma ferramenta como um setor, como um departamento desse meu negócio, dessa minha empresa, do meu empreendimento? Então, eu vejo essa visão, sabe, mais ampla. Assim, olhando para as áreas de atuação dentro da advocacia, acredita que, dependendo da área, o estilo que você apresenta nas suas redes sociais tem que ser muito diferente? Por exemplo, um advogado trabalhista, o jeito que ele se porta, as coisas que ele fala, as coisas sempre vão ser diferentes, mas o jeito que ele fala, o que ele traz, tem que ser muito diferente do advogado criminalista ou do advogado tributarista, assim, existe essa visão? Não acho, eu sinceramente não acho. Eu acho que a gente tem que trazer originalidade, a gente tem que trazer a nossa essência, né? Porque a gente não vai sustentar uma coisa que a gente não é, então não adianta eu montar um personagem e ficar, não, mas eu sou advogada, enfim, eu quero aparecer assim, quero aparecer assado. Então, acho que a gente tem que conectar a nossa essência, a nossa comunicação de uma forma do que eu sou, né? Daquilo que eu sou, não adianta eu querer desenhar um personagem. E, claro, quais são as dores e a mensagem que eu vou levar para esse público no trabalhista. E não ser tão inacessível também, né? Porque às vezes eu percebo isso. É inacessível até na comunicação, como a gente fala desde a faculdade, juridiquês, né? Então, assim, esse é um ponto que eu acho importante, sabe? Não é tanto assim, o trabalhista fala diferente, o criminalista fala diferente. Claro que tem jargões da área, tem especificidades da área, cada área tem a sua questão, as suas questões. Mas o grande ponto que eu vejo é conectar de uma forma que traga proximidade com o público, mas não tanta que você desconfigure também, porque você precisa construir uma autoridade. A autoridade não significa uma coisa, é prepotente, eu sou melhor do que o outro. Não tem nada a ver com isso. A autoridade no sentido de
Eu sei o que eu estou falando, eu tenho um domínio do que eu estou falando, então eu passo essa segurança, eu passo essa confiança, eu passo essa credibilidade. A credibilidade é um ponto muito fundamental para nós advogados. A nossa carreira ela é construída muito com base na credibilidade. A gente lida com questões muito sérias da vida das pessoas, né? Seja pessoa física ou jurídica. Então é preciso construir isso. Então eu acredito que conectar com humanidade, porque as pessoas carecem muito hoje do humano, né, da proximidade do tipo assim, eu sou uma pessoa, não é só um logo que está aqui, sou eu que estou aqui, sou eu que posso te ajudar, mas e trazendo a minha originalidade e sem juridiquês, sem falar muito técnico, porque esse é um outro ponto. A gente fica muito viciado na nossa técnica, né? Viciado assim, no bom sentido até, porque a gente estuda isso, a gente vive isso, a gente faz uma especialização, faz um mestrado, enfim, é muito técnico tudo. E a gente acostuma, a gente nem percebe. A gente não percebe, a gente está tão acostumado com isso que pra gente é muito natural, é igual médico. É tão normal, tipo, eu tô falando normal. Como assim? Eu tô falando tão claro, você não tá entendendo? Só que quando a gente pede para um leigo, uma pessoa que realmente não é da nossa área, ler aquilo ou ver aquilo, eu falo, nossa, eu não tô entendendo nada que essa pessoa tá falando. E aí essa mensagem não vai conectar nunca, porque a pessoa não compreendeu, ela passa, né? Ela nem fica naquele conteúdo, ela vai embora. Se você pegar as experiências de início de período de faculdade, qualquer estudante de direito tem. Você lê uma sentença, você não entende bolhufas que tá escrito ali. Pois é. E hoje em dia, se você lê de novo, você fala, cara, tá bom. Tranquilo, né? Sabe? Já tá pensando no recurso, na questão do vício processual que tem ali, enfim, né? Ainda falaram besteira aqui. Como é que você vê a gente falou agora do contexto atual e do passado, como é que você vê essa evolução do marketing? Quais são as tendências que tem? O que o advogado ele pode... Quais são as ferramentas mais pode usar para o negócio? Boa. Bom, o que pode emergir? Primeiro, a comunicação através dos vídeos. Eu vejo que isso é um tipo de um formato de conteúdo, um formato de comunicação que vem para ficar e vem com tudo, né? Você vê que até o TikTok ele é vídeo, né? Vídeos curtos. O Instagram ele adaptou, porque ele começou a competir, viu que estava perdendo no início para o TikTok, ele correu atrás, né? Ele tentou ali o IGTV não deu muito certo. Aí ele foi para os Reels agora, e aí os Reels estão dando certo. E você vê que o vídeo ele conecta muito. Por quê? Porque a pessoa está vendo você, ela vê tua comunicação, ela vê tua persuasão, né? Ela é uma forma dela ouvir, enxergar, enfim, todos os sentidos ali conectados. E esse é um outro ponto também. Eu vejo poucos advogados ainda, como eu falo, colocando a cara no sol, né? Quer dizer, aparecendo mesmo. A gente tem que aparecer. Quem não é visto não é lembrado. Então, eu preciso aparecer. E do tipo de formato, eu vejo que o vídeo é o que mais conecta, é o que veio para ficar. Né? A gente precisa romper esse desafio da exposição. Tem uma frase que eu gosto muito, eu repito sempre isso também para os alunos, o desafio que você não enfrenta vira o seu limite. Qual o seu limite? A exposição? Então, essa vai ser uma barreira de crescimento. Você vai precisar ultrapassar. E do ponto de vista estratégico, eu vejo que o Google Ads é uma ferramenta muito valiosa para nós advogados. Porque, como eu falei, a gente lida como médico, a gente lida com as dores e com as necessidades. Qual a diferença, por exemplo, do Instagram para o Google? O Google é uma mídia de necessidade. As pessoas vão lá porque necessitam de algo. Então, é uma ferramenta de pesquisa, de busca. A pessoa precisa e ela está consciente do que ela precisa, ela vai lá buscar. Sim. O Instagram não. O Instagram é uma mídia de oportunidade. A pessoa tem uma oportunidade, ela não está ali buscando necessariamente um advogado. Ela não foi lá, não tem uma lupa lá para procurar. Até tem, ela pode buscar lá nas hashtags e tal. Mas não é assim que a pessoa, nós usamos a ferramenta, né, o Instagram. Ela é uma mídia de oportunidade. Quer dizer, a pessoa está ali conversando com seus colegas, vendo a família, a foto do cachorrinho, vendo um vídeo interessante que ela achou legal, um Reels, uma musiquinha. Ela está numa rede social de relacionamento, de entretenimento. Só que, de repente, ela vê um vídeo de um advogado falando de uma dor que ela tem, de uma necessidade que ela tem, e aí ela lembra daquilo, ela fala, nossa, é isso aqui, eu tenho que cuidar disso aqui, eu tenho que ver isso aqui, eu não estava nem lembrando, mas realmente isso aqui está me incomodando. E quem é esse advogado? Poxa, falou bacana aqui, de repente passou uma credibilidade, deixa eu olhar a bio, deixa eu entrar aqui no perfil. E aí ela olha, se ela vê aquela vitrine bem organizada, que é um outro ponto de posicionamento estratégico, precisa estar organizada essa vitrine, entre aspas, né? Se ela vê aquilo ali com uma conexão, ali tem um contato. Detalhe, abrindo um parêntese aqui, jamais colocar, que é uma das coisas que eu vejo muito recorrentes, chamadas para ação. Não pode, é vedado pelo nosso Código de Ética, pelo provimento 205 de 2021. Então, eu não posso colocar, agende sua consulta, clique aqui para marcar sua consulta. Eu não posso, mas eu posso, por exemplo, colocar na bio, contato, e deixar ali um link. Eu não estou dizendo que a pessoa deve fazer, estou dizendo, aqui é o meu contato. Assim como a gente tem no cartão de visitas o nosso contato, sim, no site o nosso contato. Então, não é? Então, quando eu tenho ali uma vitrine bem organizada, com contato, com meu posicionamento bacana ali, mostrando a minha especialidade naquela área, a pessoa vai ali com uma oportunidade.
Então, ela viu aquele vídeo, ela está numa mídia de oportunidade e ela veio até a mim. Então, são formas de trabalho diferentes, são mídias com propostas diferentes. Então, o que eu vejo como alavanca é usarmos todas. Usarmos o Google Ads principalmente, porque o nosso trabalho é de necessidade, né, de resolver necessidades, usar no orgânico, e aí eu posso, por exemplo, ter um blog, produzir conteúdos, porque se eu tenho um blog de forma orgânica, a pessoa também, quando vai lá no Google buscar, ela pode cair num artigo meu que eu escrevi. Né? E se eu coloco, por exemplo, um vídeo também ali naquele junto naquela página que tem o artigo, eu acho muito bacana. Por quê? Porque sou eu falando também. Ela não está só lendo, porque todo mundo geralmente coloca artigo. Então é uma forma de eu me diferenciar também. É uma forma dela conectar comigo. Poxa, eu gostei dessa pessoa. Né? Porque quando a pessoa nos ouve, tem muito mais conexão quando ela nos vê. Né? Então, colocar, por exemplo, um vídeo ali, colocar nesse site, nessa página, por exemplo, do blog, um chatbot, quer dizer, aquele WhatsApp ali, né? Para a pessoa clicar, por exemplo, e vir conversar com você no teu WhatsApp. Olha o tráfego, olha a forma de tráfego orgânico. E aí, se eu uso também atrelado a isso o Google Meu Negócio, que é uma ferramenta do Google, onde eu preencho ali todos os caracteres, onde eu tenho recomendações, por exemplo, avaliações de clientes, de pessoas que conhecem o meu trabalho, poxa, isso já me dá mais engajamento, eu já começo a ranquear a minha página nas primeiras resultados da pesquisa que eu tenho ali no Google. Se eu produzo sempre, se eu posto toda semana, eu posto uma vez por semana e tal, por exemplo, segunda, sei lá, de manhã, de 10 a 11 horas da manhã, e aí o Google, ele lê tudo isso, porque ele tem uma inteligência artificial ali, né? Então, são maneiras de posicionamento. Eu nem estou falando do tráfego ainda, nem estou falando do Google Ads, eu citei o orgânico. E lá no Instagram? Lá no Instagram eu tenho uma vitrine, eu tenho uma casa bem arrumada, eu tenho uma forma da pessoa também vir falar comigo no direct, vir falar comigo no WhatsApp e dali gerar uma possível conversão em fechamento de contratos. Agora, uma coisa que eu acho muito importante mencionar, talvez a tua persona, ou seja, o teu cliente ideal, porque nem todo cliente é para nós, também tem esse ponto, né? Nem todo cliente vale a pena, nem todo cliente é da área que você está posicionado. Então, assim, outra coisa que eu acho muito importante é a gente perceber qual é a rede social de maior relevância com relação ao meu público ideal. A minha persona, o meu cliente ideal. Porque pode ser que o Instagram não seja a ferramenta que ele usa mais. Apesar da gente, assim, né? Vocês são super jovens. Quer dizer, muita gente jovem e tal usa muito o Instagram, mas tem pessoas, determinado público, que não usa tanto. Sim. Por exemplo, pessoas um pouco mais velhas, né? Mais de idade, elas ainda usam muito o Facebook. Por incrível que pareça. Às vezes é uma mídia que a gente nem liga, nem usa. Bom pra caramba. Né? Mas aí também a gente jovem que gosta da ferramenta, gosta da rede social. Então, assim, ela usa muito o Facebook. Então, por exemplo, um advogado previdenciarista. De repente ele lida mais com benefícios para pessoas de mais idade e tudo. Será que vale a pena ele estar fazendo tanto esforço, de repente, lá no Instagram? Melhor montar uma bancadinha do lado de uma lotérica. Não pode. Lá no Instagram, não, né? De repente ele tá lá no Facebook, né? Aí, por exemplo, um advogado, mas não que ele não vai ter um Instagram, deixa o Instagram como vitrine e tal, mas foca na rede de maior preponderância, porque aquilo, né, gente, a lei de Pareto, 80-20, onde é que eu vou pôr menos energia para obter mais resultado? Então tem que ter estratégia, senão eu vou ficar fazendo trilhões de coisas, gastando tempo e energia à toa. Outro exemplo que eu gosto de dar, LinkedIn. LinkedIn é uma rede muito importante que as pessoas desprezam. Muitos advogados desprezam, porque acham que é só para procurar emprego. E não é. O LinkedIn ele tem uma série de ferramentas valiosas para a gente, comunidades, os engajamentos que você tem através das conexões, né, que você cria ali, porque o próprio LinkedIn mostra para você as conexões, as possíveis conexões em graus de 1 a 5 ali. Então, você tem também como se fosse um blog ali, você pode postar coisas ali, vídeo, em todos os formatos você consegue postar, artigos. E, de repente, o teu potencial cliente pode ser um empresário. Pode ser um perfil que não usa tanto o Instagram, usa o LinkedIn. Então, a gente tem que, primeiro, entender quem é essa persona. Fazer uma pesquisa, entender quem é essa persona, quem é esse meu cliente ideal, quais são as ferramentas que ele mais usa, as redes que ele mais usa, as dores dele, as necessidades dele, enfim. Tudo sempre sobre ele. E daí eu vou traçar a minha estratégia de posicionamento. Entendi. Nessas redes sociais a gente vê umas figuras assim, muito com humor, né? O caso do Dr. Fran, Sim. que surgiu no TikTok, que ele trazia uns casos normalmente no direito do consumidor. E agora o Dr. João Neto também conheceu ele, mas ele também tá super ativo no Instagram. Já viu o Vinícius Criminalista? Não. Já ouviu falar? Depois dá uma olhada. Bom, tá fazendo propaganda. Não é propaganda. Como que o marketing jurídico ele vai se diferenciar das outras formas de marketing, ainda considerando porque a gente tem limitações éticas,
Sim, e regulatórias. Não, fica quieto aí. Tu pode falar, professor. Fala, pode. Vem aqui. Entra aqui. Pera aí. Por mais que não tenha um caráter mercantilista, nem isso, e além desse paralelo que a gente faz toda hora com a empresa, os serviços prestados pelos advogados não deixam de ser um bem de consumo. Então, acaba que tem muita dificuldade em entender onde é que é esse limite do marketing jurídico, até onde, o que eu posso fazer. Ótimo. O que eu posso falar, boa né? pergunta. Exatamente. Aí, complementando, qual que é o limite do marketing jurídico? Maravilha. Gostei muito da pergunta, porque isso é um ponto muito importante de muitas dúvidas de muita gente, né? O que eu posso fazer que eu não posso? Até onde eu vou? Qual é a diferença? E eu gosto de trazer uma distinção nesse ponto, que é a distinção entre publicidade e propaganda. Porque o que nós não podemos fazer? Vamos entender para a gente... quando a gente entende as coisas, fica mais fácil. A gente tem que ficar decorando regrinhas, a gente entende o raciocínio da coisa. Então, assim, o que a gente não pode fazer na advocacia nunca? Mercantilização. Mercantilizar, quer dizer, fazer captação de clientela, captação direta, fazer o marketing ostensivo, a chamada para ação. Então, o que isso tudo é? Isso tudo é propaganda. Propaganda é uma forma de impulsionar de forma ostensiva um produto ou um serviço no mercado. É uma forma de usar as chamadas para ação, usar uma persuasão muito forte, promover realmente, né, de forma mercantil. Isso a gente não pode fazer. Por que a gente não pode fazer? Esse é um ponto importante. Por que a gente não pode fazer? Quem disse que a gente não pode fazer? Qual é a essência da norma que proíbe? Qual é a essência proibitiva dessa norma? Seja ela qual for. Não lembro. Né? Eu vou falar para vocês que vocês vão lembrar isso, Advocacia é um munus público. Nós, advogados, exercemos uma função pública. Quem diz isso? A Constituição, lá no artigo 37. Não, perdão, não é o 37. Pesquisa aí. Fugiu aqui agora. 133, gente, perdão, 133. 37 é Administração Pública. Artigo 133 fala para nós que a advocacia é uma função essencial à justiça, a entrega da tutela jurisdicional. Por que é uma função essencial? Por que o advogado é indispensável à administração da justiça? Por que ele exerce o munus público? Porque nós somos justamente a ponte de acesso do jurisdicionado à entrega pelo Estado juiz, da tutela jurisdicional. Sem o advogado, não tem esse caminho. Ou a pessoa está com o advogado ou está com a Defensoria Pública. Então, como eu exerço essa ponte de acesso, nós exercemos essa ponte de acesso, a gente não pode mercantilizar. Por quê? Porque a gente está lidando com litígios, com lides. Eu não posso impulsionar, porque justamente até o que é o direito, o que é a advocacia? É também uma forma de pacificação, de paz social, de resolução de conflitos, de resolução de litígios. Então, eu não posso promover, eu não posso dizer para você... litiga mesmo, entra na justiça mesmo, me contrate, que a gente vai ganhar, que a gente vai fazer, que a gente vai tirar do outro lá. Não posso fazer isso, eu não posso promover isso de uma forma de propaganda. Então, como a gente tem essa limitação, que é a base das limitações éticas, que está lá na Constituição, que diz pra gente que temos esse munus público e temos essa função pública, eu não posso mercantilizar. Então, eu posso fazer publicidade. Qual a diferença? Propaganda é essa promoção. E publicidade? Publicidade é tornar pública informações sobre pessoas, negócios, serviços, conteúdos. Exatamente. Então, eu posso fazer publicidade. Isso não é novidade com a gente, com provimento, não. Isso a gente tinha desde o Código de Ética, Resolução 2 de 2015, Estatuto da Advocacia UAB, Lei Federal 8.906 de 94, e veio o provimento sobre publicidade falando mais uma vez para a gente, encabeça o provimento já no artigo 1º, falando da possibilidade do marketing jurídico. Mas é publicidade, não é propaganda. Então, respondendo o Ian, a grande distinção é, eu não posso mercantilizar, eu não posso realizar propaganda, eu preciso realizar uma publicidade. Então, eu estou ali tornando público, como eu estou fazendo agora. A gente está fazendo o que aqui? Tornando público uma informação. Então, eu posso tornar pública a informação do meu serviço, eu posso tornar pública a informação do meu contato, eu posso tornar pública a informação da especialidade que eu tenho na minha formação, eu posso tornar público um conteúdo que vai engajar com esse meu potencial cliente para que ele chegue até a mim, mas eu não posso, de repente, ao final desse conteúdo, seja numa legenda, seja de um vídeo, falar para ele, gostou? Me contrate. Gostou? Clica aqui, agende sua consulta. Eu não posso. Eu tenho que criar uma outra forma de conexão com ele, com uma CTA, com uma chamada para ação, que tenha relação com o conteúdo.
Gostou desse conteúdo? Você ficou com alguma dúvida? Conhece alguém que precisa saber essa informação também? Compartilha. Isso eu posso fazer. Porque eu estou falando do conteúdo, eu não estou falando de que a pessoa vai me contratar. Mas esse é, logicamente, um caminho. Porque se a pessoa gostou de mim, sabe do que eu estou falando, eu passo autoridade, eu passo credibilidade, ela se conectou, porque a venda é conexão, a base da venda, de qualquer venda, é relacionamento. E é conexão, pronto. A coisa já está feita, não precisaria também disso, né? Não precisa ser tão explícito assim. Esse caminho está aberto. Basta que a gente saiba trabalhar os elementos. E principalmente quando a pessoa chega até você. Porque o marketing é só uma ferramenta. Então, quando a pessoa chega a mim, aí eu vou trabalhar outros elementos do meu comercial, atendimento, técnicas de fechamento de contrato, para que realmente aquilo gere a conversão no meu cliente. Me parece, cada vez mais os advogados vão ter que ser professores também. Para poder como fazer esse tipo de publicação em redes sociais, poder ensinar, falar alguma coisa, mostrar alguma coisa, eles vão ter que aprender a falar também sobre isso, não? Eu acho que não tanto assim, sabe, Daniel? Eu vejo assim, eu acho que o advogado ele precisa ser um bom orador. Isso é uma ferramenta, a comunicação é uma ferramenta muito valiosa. A comunicação é uma ferramenta muito importante pra gente, né? Ela é essencial para nossa advocacia. Então, eu entendo que o advogado ele precisa ser um bom orador, ele precisa ter uma boa persuasão e trazer uma comunicação não de uma forma educacional, ensinando como um professor, até porque o cliente ele não quer isso. Sim. Ele não se conecta tanto com isso, ele não quer aprender. Entendi. Ele acha chato, ele acha cansativo, ele não gosta. Vamos ser bem sinceros, ninguém gosta muito do advogado. Quem gosta da gente é a nossa mãe, que ama a gente, enfim. Né? Mas o cliente mesmo, ele não tá muito afim. Ele quer saber o seguinte, esse cara é bom? Esse cara resolve meu problema? Eu posso confiar nele? Quanto é que ele vai me cobrar? Ele sabe fazer isso? Ele vai resolver? Quanto tempo isso vai demorar? Menor custo-benefício? É isso. Então, a minha comunicação, eu entendo que ela não tem que ser educacional como advogada. Entendi. Né? Ali no Instagram, por exemplo, meu posicionamento é como professora, como mentora, como consultora de escritório de advocacia. Mas não como advogada do meu cliente final ali. Se esse fosse meu posicionamento como cliente final ali, eu faria uma comunicação persuasiva e fácil, sem juridiquês, sem ensinar demais. Entendi. Um gancho, uma chamada, uma retenção para aquilo que ele precisa e uma conexão num tráfego no sentido de um caminho para ele chegar até a mim, e aí sim, a gente fazer um atendimento com ele e vencer as objeções dele, as resistências dele para o fechamento, negociar e fechar com ele. Entendi. Tem que ser bem pontual e estratégico, eu penso assim. Assim, as pessoas não querem ouvir o advogado, então quanto menos ouvirem, melhor. Né? Não é nem que eu quero ouvir, eu acho que é tipo assim, elas não querem aprender muito, elas não estão muito dispostas a aprender o direito, as questões. Quer resolver, né? Então, assim, conectou, você resolve, você é bom no que você faz. Então, nesse mesmo sentido, quais são os principais desafios que o advogado que quer implementar umas estratégias de marketing efetivas vão enfrentar hoje? Primeiro desafio, sair da caixinha do técnico operacional e ir buscar ferramentas e estratégias de como fazer isso, sem violar as normas éticas. Porque um outro ponto que eu vejo também é, eu posso estudar marketing, claro, eu vou estudar marketing, eu vou buscar isso, tem muita gente boa falando sobre isso no mercado, eu fui buscar também. Mas a gente precisa filtrar. Então, eu tenho que somar isso tudo, essa estratégia, com as limitações éticas. Preciso estudar bem o provimento, né, e trazer para a nossa realidade de mercado as estratégias de marketing para a advocacia. Então, provimento, código de ética, restrições e colocar a cara no mundo. Então, eu tenho que me lançar. Qual o principal desafio para vencer, Léo? Saída dos bastidores. Eu preciso me lançar. Eu preciso mostrar para o mundo que eu existo e tá aí, tá na internet. Quem não tá na internet hoje, que é o mais difícil. Por isso que quando você pergunta assim, qual o principal, o primeiro, eu acho que o primeiro é esse desbloqueio. Sabe, é o medo, as pessoas, gente, é incrível, vocês estão aqui já, assim, por isso que eu parabenizei no início, e é super verdadeiro o que eu falei. Vocês estão super à frente, porque vocês estão fazendo um projeto como esse sem medo, vocês têm uma naturalidade, né, por gostar disso aqui, como você me falou, o Léo também, enfim, o Ian também, com certeza. Então, assim, você já tem isso, só que a maioria das pessoas não. Isso, claro, aqui não vai nenhuma crítica, mas é porque é difícil mesmo. Uhum. A exposição não é uma coisa fácil. Você expor, mostrar sua vulnerabilidade, né? Abrir um espaço para as pessoas, de repente, te julgarem, te criticarem. As pessoas têm muito medo dessa crítica, desse julgamento. Ah, as pessoas vão me criticar, vão me chamar de blogueirinho, agora eu não sou mais advogado, sou blogueirinho jurídico. Ah, isso vai me desmerecer, estudei tanto, imagina, não preciso disso. As pessoas têm muita resistência, os advogados ainda têm muita resistência sobre isso. Então, eu acho que o primeiro passo é quebrar essa resistência. Entender que o mundo mudou. O mundo mudou muito, principalmente nos últimos anos, depois da pandemia para cá, o digital fez um boom e ele é uma realidade que não volta. Então a gente precisa lidar com isso.
né? Então eu posso, não preciso também ficar o tempo todo aparecendo, ficar o tempo todo fazendo stories, até porque a gente não tem tempo para isso, né? A gente faz muita coisa na nossa advocacia, no nosso dia a dia. Mas eu preciso ter uma implementação ainda que mínima. Sabe? Mínima. Então eu vou fazer um blog, eu vou fazer um site, eu vou delegar isso para uma pessoa para me ajudar, sabe? Alguém que trabalha com marketing jurídico e de repente me ajude a fazer vídeos. Não vou fazer todo dia, mas vou fazer pelo menos uma vez por semana. Começa assim pouquinho, depois eu vou avançando 3 vezes por semana, vou fazendo mais. Começa com uma rede social, a gente não vai começar fazendo tudo em todas. Então eu vou aos poucos e vou aprendendo a lidar com essa exposição, com essa vulnerabilidade. Aprender a lidar com isso. Tá entrando um pouquinho nessa que você acabou de falar, qual a importância da recorrência dessas postagens de vídeos? Super importante, porque o Instagram, ele tem ali no algoritmo, né? Ele lida com... A gente nunca sabe o que é essa caixa preta exatamente desse algoritmo do Instagram, né? Mas o pouco que a gente consegue desvendar é o seguinte, ele lê através das métricas ali do tudo que você faz, ele consegue medir e ele verifica qual é a tua constância na rede, o teu engajamento e a tua constância. Então, assim, a tua constância é muito fundamental para que ele entregue teu conteúdo para mais pessoas, para que ele veja que você realmente está levando a sério, que você está ali. Porque, na verdade, o Instagram, ele vive do quê? Por que tem alguém por trás daquilo tudo injetou bilhões, né, para fazer aquilo funcionar? Porque ele ganha através do patrocínio, ele ganha através do impulsionamento. Agora, se não tiverem os produtores de conteúdo, como é que vai haver engajamento? Como é que vai haver patrocínio? Então, na verdade, o que ele quer é que as pessoas estejam ali produzindo e estejam ali consumindo. Quanto mais você está ali com constância, mais ele entende que o seu posicionamento, tua conta é relevante. Então ele vai ler aquilo de uma maneira a te dar mais engajamento. Entendi. A primeira dica que você deu aí de quebrar a casquinha, de botar mais a casquinha. A casca. Tá, de você botar mais a cara. E você falou também sobre que as pessoas elas têm muito medo de ter uma certa resistência. Ele não é advogado, ele é blogueiro e tal. Como que o advogado que está investindo em marketing jurídico pode lidar com essas críticas negativas? Primeiro, entendendo o seguinte, eu vou falar uma coisa muito simples aqui, gente, mas eu acho que isso quebra muito, assim, quebra muito essa resistência da cabeça, né? Nem Jesus agradou a todos. É verdade. Não é? Quem sou eu para querer agradar todo mundo? Então, assim, vai ter gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Tem gente que se conecta, poxa, eu gostei tanto da forma daquela pessoa, do jeito dela... Adorei. Tem gente que vai falar, não gostei, essa pessoa é metida, essa pessoa me parece que é arrogante, essa pessoa não sei o quê. E às vezes não é nada daquilo, porque as pessoas projetam, nós projetamos, né? A psicologia explica isso, né? A neurociência explica isso, neurônio espelho, né? É uma projeção do que é teu, uma projeção do que está em você. Não tem nada a ver comigo. Né? Não tem nada a ver com a gente, tem a ver com o outro. Então é perceber que tudo que a pessoa fala tem a ver com ela mesma, não é com você. Toca a sua vida, sabe? Toca as suas coisas e veja que aquilo é importante para você, põe foco em você, põe foco no que você quer. Quais resultados você quer obter? Por que você está fazendo isso? Por que isso é importante para você? É uma questão de mentalidade. Eu falo muito sobre isso também porque eu vi com os meus alunos, principalmente com os meus mentorandos ao longo do tempo, que somente a maestria estratégica, que é você saber o que fazer e como fazer, não basta. Para você ter resultados, para você avançar, e eu vi essa necessidade neles, você precisa também de uma mente forte, você precisa também de uma maestria emocional. Isso não é papo motivacional e nem de coaching. É uma questão real. Nós somos seres humanos, ser humano é ser emocional. Então, eu preciso ter uma boa dose também de controle das minhas emoções, gestão das minhas emoções, de consciência da minha capacidade de autoconfiança, de empoderamento mesmo pessoal, para eu poder fazer isso. Então, eu vejo que, para lidar com tudo isso, Léo, é necessário olhar para esse aspecto da mentalidade também e da maestria emocional. Buscar se fortalecer mesmo, buscar perceber as suas qualidades, as coisas boas, por que você está fazendo e para quem você está fazendo. Você, na verdade, não está fazendo para o colega advogado que, de repente, está te julgando. Porque a gente tem muito medo desse julgamento do técnico do nosso colega, muitas vezes, né? Porque quando a gente escreve alguma coisa, a gente pensa assim, mas será que eu escrevi tudo certinho? Será que eu estou falando tudo certo? Não esqueci nada desse assunto, não? Será que eu vou falar tudo do jeito que tem que ser? Mas quem está fazendo essa análise técnica, quem tem essa capacidade de examinar as vírgulas da técnica, é um técnico, ou seja, é um colega nosso também. Só que o nosso trabalho ali, o nosso conteúdo não é para o colega, é para o potencial cliente. Então, eu sempre falo isso também para os meus alunos. Eu falo, olha, quando você deixa de aparecer, quando você deixa de ajudar, quando você deixa de levar a sua mensagem, você está, na verdade, deixando de ajudar, de auxiliar a pessoa que está com uma dor, um problema, uma angústia enorme agora, nesse momento, para resolver o problema dela com você que é advogado. Então, o seu foco é no cliente, o seu foco é na pessoa que você vai ajudar.
Porque a gente lida com isso, a gente lida com os problemas das pessoas. O advogado resolve esses problemas, né? Ele é uma ponte, você não pode oferecer, você não pode prometer solução, mas você é a ponte da solução, o seu trabalho é a ponte dessa solução. Então, focar nessa pessoa. Por que você faz o que você faz? Eu sou advogada familiarista, por exemplo. Por que você é familiarista? Eu gosto de lidar com as questões, eu sei o quanto que é importante a questão da família, os filhos, o pai divorciou, os pais divorciaram, tem a questão do regime de convivência, de guarda. Foca nisso, então. Foca nessa dor do teu cliente que está agora com enorme problema com relação a isso, sofrendo com relação a isso. Fala com ele. Lembra dele. Lembra que é para ele que você está se posicionando, é para ele que você está produzindo. E é ele, ao final, que vai te contratar e que vai valer a pena para você. Né? Sim. Na tua estratégia. Como é que a gente pode avaliar uma postagem, uma campanha, metricamente, assim, o que fez sucesso, o que não fez? O quão importante é esse filtro também para quem trabalha com marketing? Para saber se está indo para o lado certo, assim. Sim, perfeito. A gente tem algumas métricas importantes que a gente tem que olhar, né? Numa campanha de Google Ads, por exemplo. Então, eu tenho que olhar para a taxa de conversão. A gente tem várias métricas, mas para não ficar falando um monte de termos aqui técnicos e tal, eu vou falar da mais importante, que é a taxa de conversão. Então, eu tenho um investimento numa campanha, seja no Meta, quer dizer, o Instagram, Facebook, WhatsApp, seja no Google Ads. Eu sempre, em qualquer forma dessas, eu tenho um investimento e eu tenho uma conversão no final, ou seja, qual foi o ROI? Quanto que eu investi naquilo e quanto que me gerou no final? Qual é a taxa de conversão disso? É isso que eu tenho que olhar, porque eu não posso simplesmente entregar, mesmo que eu vá pedir para alguém fazer, não é só sobre, fiz um criativo aqui, fiz um anúncio, tá bonitinho, tem relação com a dor do meu cliente, eu vou entregar aqui para uma pessoa que é um gestor de tráfego, que é uma pessoa da área, o que é ótimo, tem muitos profissionais bons, mas eu não posso entregar isso cegamente e esperar que a coisa vá acontecer. Eu preciso entender minimamente, por isso que eu falo de toda a estrutura, de empresa, do que você está fazendo, do público, da segmentação. Por quê? Porque o valor é seu, você está investindo um valor ali. Então eu preciso entender minimamente se as coisas estão conectadas nessa campanha, ou seja, esse criativo é bom, a copy, que é a mensagem persuasiva que está ali, ela realmente é um gancho que está chamando para mim, quantas pessoas chegam até a mim, quantas pessoas estão clicando, o clique é uma métrica também. Então eu fiz lá esse criativo, fiz lá esse anúncio, né, porque o criativo é o anúncio, é a imagem que está ali. Fiz lá essa imagem, tem a copy ali que é persuasiva, tem ali, por exemplo, uma possibilidade da pessoa vir falar comigo no WhatsApp e de clicar para falar comigo. Quantas pessoas estão clicando? Quantos cliques eu tenho? Quanto está saindo esse clique? Porque é pagamento por clique, no Google Ads, por exemplo. Quanto que está saindo esse clique? E das pessoas que clicaram e vieram falar comigo, por exemplo, no WhatsApp, do atendimento, quantas geraram a conversão no fechamento de contrato? Quantas geraram uma consulta paga, por exemplo? Ou fechamento direto do contrato. Então, são etapas que a gente tem que medir nessas conversões. Então, o clique é uma primeira conversão, porque eu consegui que a pessoa viesse falar comigo. Ela nem me conhecia, era um anônimo, era um público frio. Então, a pessoa veio falar comigo. Ok, ela já veio falar comigo, é uma primeira métrica importante. Tá, mas dessas que vieram falar, quantas eu gerei atendimento? As que eu gerei atendimento, quantas eu fechei? Qual foi a minha taxa de conversão? Qual foi o meu ticket médio? Qual é o valor dessa contratação? Para que eu possa mensurar, no final das contas, o que deu retorno para mim. Eu estou fazendo uma campanha e, de repente, coloquei lá uma copy, de repente, coloquei lá uma headline, que é o título, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter na página, na primeira dobra da página, né? Aquela parte da página da internet que aparece para você, antes de você rolar para baixo. É a primeira, né? A primeira linha que a gente chama. Sim. Nessa primeira linha, a gente tem que ter como elemento principal ali no comecinho a headline, que é um título chamativo que tem a relação com o que você está trazendo de comunicação. Justamente para aquilo conectar com a necessidade da pessoa. Então, ok, de repente eu estou fazendo essa campanha numa página, mas não tive tanta conversão. Não tive tanto clique, não teve tanta gente falando comigo aqui. Ou os que tiveram eram muito curiosos, veio gente que nem pode pagar os meus trabalhos, veio gente só para perguntar um monte de coisa, mas você vê que é curioso, que não vai fechar. Ok, vamos sentar e vamos examinar. É o quê? A headline? Vamos mudar essa headline? Vamos colocar uma outra chamada? Vamos colocar uma outra dor mais latente do público? Será que a minha segmentação de público está boa? Será que os caracteres que eu coloquei ali para segmentar esse público realmente estão atraindo o público que eu quero?
E quando eu não entendo minimamente isso tudo, eu delego de olhos fechados. É como se você estivesse numa estrada, dirigindo um carro, o carro quebrou, você está numa cidade do interior, por exemplo, você precisa consertar o carro para sair dali, você chega numa oficina, você não conhece ninguém, você chega numa oficina e a pessoa fala, olha, para tirar seu carro daqui você tem que deixar 30 mil, porque eu vou te explicar o que tem que fazer nesse carro. E ele começa a falar com você um monte de coisa que para você é grego, você não está entendendo nada. Não tem. Né? Então é a mesma coisa nesse tipo de assunto. Então, não que eu vá precisar, nossa, eu tenho que estudar tudo isso, eu vou ter que me transformar num gestor, eu não sou dessa área, eu sou advogado. Não é preciso tudo isso, mas entender minimamente desses elementos e dessa estrutura para que você delegue e não fique preso nas mãos de ninguém, para que você possa até entender o que a pessoa está conversando com você. Sim. E ajustar essa campanha, né? Melhorar os elementos dessa campanha para te trazer conversão. Maravilha. Até para você poder empregar menos esforços, mas quando você está investindo, você está investindo no lugar certo, né? Sim. Da maneira correta. Bom, agora já caminhando mais para o final do episódio. Pode falar. Vai lá, manda bala. Quais seriam as consequências daqueles advogados que ultrapassam o limite do marketing? Podem ser várias, depende do tipo de infração que ele cometeu, do quanto ele ultrapassou esse limite, né? Então a gente tem ali as infrações na Lei 8.906 de 94, a gente tem no Código de Ética também, a gente tem um rol ali, que também não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo, mas e condutas que podem ser caracterizadas, como por exemplo, autopromoção, autoengrandecimento, usar como propaganda, usar como fomento ao litígio, a gente tem uma série de questões. Então vai depender do que a pessoa está infringindo, que pode partir de uma advertência até mesmo a limitação dela de advogar, até mesmo na perda do direito de exercer a profissão, desde que realmente seja uma coisa muito séria, muito grave. E lembrando que tudo isso, né, para que seja aplicada uma penalidade, vai necessariamente passar por um processo, né, que é do nosso Tribunal de Ética, do TED, cada OAB, cada seccional tem o seu TED ali, seu órgão julgador, e vai ter, claro, direito à defesa, vai ser um processo administrativo, vai ter um julgamento, vai ter uma instrução, vai ter um julgamento, mas, enfim, não tem como te falar exatamente porque depende da infração, né, que a pessoa cometer. Então, claro, a gente tem que estar atento a isso, muito atento. As 3 normas principais, né, que na verdade é uma coxinha de retalhos, mas que a gente tem que conectar, são o Código de Ética, que é a Resolução 2 de 2015, o Estatuto da Advocacia OAB, que é a Lei Federal 8.906 de 94, e o provimento sobre publicidade na advocacia, que é o provimento 205 de 2021, que foi a última norma que a gente teve, que é uma norma recentíssima, que é uma norma do Conselho Federal da OAB, que veio, na verdade, gente, isso é importante comentar também, que ela veio revisitar toda essa questão, porque ela veio modificar um provimento anterior que tinha mais de 20 anos, que era o provimento 94 de 2000. Então, veja, de 2000 para cá, 2021, a outra norma. Era preciso revisitar. A gente não tinha em 2000 Instagram, redes sociais, TikTok, Google Ads, enfim, a gente não tinha tudo isso. Então, era preciso que viesse uma norma para ver a nova realidade, né, desse mundo digital, das ferramentas, dos aplicativos, para rever tudo isso. E teve muita discussão à época, inclusive com relação à possibilidade do tráfego, né, do Google Ads, por exemplo, do impulsionamento de postagens. Se discutiu muito, teve gente que era contra, teve gente que era a favor, né, teve audiência pública, todas as OABs, todo o nosso cenário jurídico foi envolvido nisso, e o que vingou realmente foi a possibilidade do tráfego, né, que é uma forma de propulsão realmente de impulsionamento. Mas sempre tendo cuidado com as limitações éticas. Então, lembrando sempre que é uma das coisas que eu mais vejo, é a promoção de CTAs, que são chamadas para ação. Todas as formas de chamadas para ação são vedadas para a nossa advocacia. Porque a chamada para ação, como eu falei anteriormente, ela é uma propaganda. Eu estou dizendo para a pessoa, faça algo. Por isso que a chamada para ação, eu estou dizendo, faça tal coisa. Clique aqui, me contrate, compre de mim, meu trabalho é melhor do que o outro, eu posso resolver para você, agende sua consulta. São CTAs. E, por incrível que pareça, é uma das coisas que eu mais vejo no Instagram. Por exemplo. Como funcionam essas denúncias? Desde a bio, às vezes na bio já tem ali, agende sua consulta, clique aqui. Fale comigo. Como é que funcionam essas denúncias normalmente? Podem ser anônimas, né? Ali diretamente na OAB, no TED. Ou então, a própria OAB pode, através das suas comissões, das suas atuações, pode verificar alguma conduta dessas e realmente proceder de ofício.
E se a pessoa não for advogado, só fala que é advogada? Viajada aqui. Porra. Não, aí... É crime. Aí exatamente. Aí é infração da infração, né? Porque o exercício é legal da profissão, né? Pois é. Ela não é inscrita, porque o advogado é somente aquele que é inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Bacharelado, mas... Bacharel, ele, claro, concluiu, ok, ele tem a formação em Direito, mas não é advogado. Ian, esquece a ideia de colocar Ian Rodrigues Advocacia piscando que nem Jequiti aqui. Não vai rolar. Vou botar assim. Não vai rolar. Bom, já caminhando para o final do episódio, a gente tem o costume de perguntar um pouco da história do convidado. Se você puder falar um pouco sobre a sua história, como você começou, como você chegou onde você está. Você falou que começou dando aula de processual, né? Depois, agora está dando mais aula de deontologia. Você puder meio que passar um breve histórico. Bom, eu tenho 17 anos na advocacia, né? Eu comecei a advogar desde o princípio, eu já estava em estágios, eu estagiava em escritório. Eu sempre quis advocacia, eu não queria concurso, que era a minoria. Eu também. Então estamos juntos aí. Nada de eu sempre quis advocacia e aí falei, bom, é isso que eu quero. Então aproveitei estágios que eu já estava ali no finalzinho, no último ano da faculdade, tive essa oportunidade através de um escritório que eu trabalhava com uma procuradora também do estado, que ela era consultora num desses escritórios, ela me chamou para prosseguir com ela. Então ali eu fiquei no meu começo como contratada. Eu fiquei como contratada por 10 anos, passei por alguns escritórios, fui também de empresa, trabalhei em jurídico de empresa, né? E também passei pelo Ministério Público, foi uma oportunidade de ver o outro lado da moeda, né? Eu tive como assessora, foi bom, porque enriqueceu muito a minha advocacia, ver o outro lado, ver como é que funciona. E depois eu voltei de novo para o mercado formal e só alguns anos depois é que eu vim para minha advocacia autônoma. Quando eu vim para minha advocacia autônoma, eu encontrei muitas dificuldades, não foi nada fácil, digo para vocês, eu acho importante falar isso para todo mundo. Eu sempre falo, eu conto às vezes um pedacinho da minha história, porque eu acho que mostra a realidade, porque uma das coisas que eu mais vejo, principalmente no Instagram, é gente colocando uma coisa fantasiosa, uma coisa que não existe, sabe, um tapete vermelho, e eu acho muito importante trazer a realidade, que é a realidade da maioria das pessoas. Então, para mim, não foi nada fácil, né? Não venho de uma família que tem advogados, que tinha já um escritório formado, que tinha já uma estrutura. Sou a única advogada na minha família até hoje. Então, foi sempre muita relação, sempre trabalhando, estudando, dupla jornada. Fiz minhas especializações, fiz o IBMEC, estamos aqui na estrutura do IBMEC, né? Sim. Fiz o LLM também lá no centro, aqui no Rio. Enfim, continuei como advogada, mas quando eu vim para a autonomia, foi que a coisa realmente foi complicada, porque eu vi que eu precisava muito além do técnico operacional, embora eu já atuasse há anos. Eu percebi que somente fazer os meus cartõezinhos ali, estar numa visão engessada, não ia me levar além, não. Essa coisa de indicações, a conta não fecha. A gente tem que ter previsibilidade de receita e tem que fazer, de fato, isso acontecer. Então, eu fui buscar, fora do direito, como eu falei, informações, em cursos, em mentoria sobre marketing, sobre negócio, sobre vendas. E eu sempre gostei desse mundo também corporativo, porque eu já atuava no mercado corporativo. Então, eu fiz o casamento entre essa minha vivência de bastidores de muito tempo com essa nova realidade. E aí eu comecei a implementar realmente essas práticas que depois eu vinha ensinar também para os meus próprios alunos, né? Porque no começo eu lecionava prática jurídica. Eu sempre gostei também muito do processo civil, eu já era professora de prática. Falava sobre temas mais avançados que a faculdade também não nos ensina, como, por exemplo, a audiência, os bastidores, a preparação, a contradita de uma testemunha, a sustentação oral no tribunal, tudo isso. Mas os meus próprios alunos de prática vinham com essas questões para mim. Tá, beleza, mas e aí, o meu cliente? Meu cliente na advocacia, meu cliente aconteceu tal coisa, a pessoa chegou até a mim, falou comigo, mas depois sumiu. E aí, como é que eu resolvo isso? Como é que você acha que eu posso fechar? Quero muito fechar isso, me dá uma dica. E aí eu passei a dividir também esses conteúdos que eu aprendi. Eu passei a dividir o que dava certo para mim, também com esses meus alunos, e fazer grupos de pequenos grupos para mentoria, que eu faço até hoje. E fui alavancando esse trabalho que já tem mais de 3 anos, tem 4 anos, quase 5 anos agora. Esse trabalho, né, com resultados, assim, modéstia à parte, muito bons, porque é um tipo de adaptação, né, que a gente precisa, como a gente conversou longamente aqui, e que o mercado carece muito. Atualmente eu também estou como presidente de 3 comissões de empreendedorismo e marketing jurídico, que é o do IBRAPEG, que é o Instituto Brasileiro de Ensino e Estudo Jurídico, a ANACRIM, que é a Associação Nacional da Advocacia Criminal, e a FAC, que é a Associação Fluminense de Advogados Civilistas e Criminalistas. Então, eu estou atualmente como presidente dessas 3 comissões, né, falando dessas vertentes que a gente está conversando aqui, do empreendedorismo, do marketing, dessa mentalidade empreendedora, dessa visão de negócio para a nossa advocacia. E, enfim, aproveito para convidar aí o pessoal a me conhecer
conhecer o Instagram, Tatiana Cruz ADV. Vai estar aqui na descrição. Sempre faço bastante coisa por lá também, lives, enfim, trazendo conteúdos, porque é essa maneira de ajudar, né, de expandir, porque eu pensei muito isso, né, principalmente quando eu era demandada no começo, na prática, eu pensava, poxa, por que eu vou guardar tudo isso para mim? Né? Se eu já aprendi, se eu já leciono, porque eu amo lecionar também. Então, eu tenho paixão por isso. É uma coisa que eu faria, aquela coisa assim, o que você faria se você ganhasse na Mega Sena? Ah, primeiro eu vou viajar, gastar tudo, ir pra tudo que é lugar, comprar tudo que eu quero, ajudar as pessoas todas que eu quero ajudar. Tá, mas na hora que o tédio bater, o que você vai fazer mais da sua vida? Né? Por que você faz o que você faz todos os dias? O que te impulsiona a você levantar todo dia? E eu diria, olha, eu faria exatamente o que eu tô fazendo aqui. Eu faria isso, eu abriria meu Instagram assim e falaria, oi pessoal, vamos começar uma aula e tal. Então eu amo a docência. E o que eu fiz foi adaptar tudo isso e trazer isso também, né? E eu fico feliz de perceber o quanto o direito está avançando com esses passos, como vocês estão procedendo aqui. Tive a oportunidade também recente de participar também a convite do querido Paulo, quero mandar um abração para ele, Paulo Machado. Um abraço. E também a convite dele de uma banca examinadora da FGV, já com o tema do marketing, né? Recentemente a gente participou. E foi uma inovação também, quer dizer, as pessoas já estão saindo dessa bolha para falar disso na academia e para falar disso no mundo, e é isso que a gente está expandindo agora. Se você pudesse dar uma dica para... Nessa parte profissional. Quem está saindo da faculdade... É começar a advogar. Eu diria o seguinte, não fique de braços cruzados. Não espere as coisas acontecerem. Faça as coisas acontecerem. Não espere que vai cair, não espere que vão te convidar. Não esperem te chamar, podem te convidar, pode surgir, pode tudo acontecer, mas também pode ser que isso não seja exatamente como você esperaria, ou no tempo que você esperaria. Então, a advocacia, o autônomo, aquele que quer advogar por conta própria e quer ter seu negócio, ele precisa se ver como empreendedor. Ele precisa começar a fazer a coisa acontecer, né? Tem uma frase, uma brincadeira até que eu falo, assim, que eu acho muito legal para quebrar esse paradigma. O empresário, que adaptando isso para a advocacia, o empresário, ele não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é herdeiro. O empresário, ele faz dinheiro, né? Então, a gente tem que ter essa mentalidade. Eu vou fazer. O que eu quero? O que eu quero da minha vida? Tá, eu tô saindo da faculdade agora. O que eu quero? Eu quero um escritório? Eu quero advogar? Qual a minha meta? Eu já tenho um escritório, então o que eu quero agora? Eu quero aumentar meus clientes? Eu quero aumentar minha conversão? Eu quero aumentar meu faturamento? Em quanto eu quero aumentar? Qual a minha meta de faturamento para o próximo trimestre? Qual é a meta de faturamento para o primeiro trimestre de 2024? Para o segundo? Para o terceiro? Então, assim, é projetar o que eu quero. O que eu quero fazer? Ah, eu quero concurso. Tá, então eu vou estudar para concurso. Que concurso que eu quero? Vou fazer um cursinho? Qual é o meu planejamento? É sentar e planejar a sua vida, não esperar as coisas acontecerem. E também não ficar atirando para todos os lados, sabe? Aposta num caminho e mira naquilo ali. Eu falo uma outra coisa que eu acho muito importante. O plano B, na minha vida, o plano B é fazer o plano A dar certo. Sabe? Que eu acho que quando você tem o plano A, o plano B, o plano C, eu vou fazer um pouquinho de advocacia, mas se não der certo, eu vou fazer o concurso. Mas se não der certo, eu vou fazer não sei o que lá. Aí acaba que você não põe energia. Não faz nada. Você acaba que não faz nada direito, vai levando, vai fazendo assim, deixa acontecer, será que é isso, será que é aquilo? E acaba que você não vai mesmo à frente. Então eu diria, para finalizar, aposte, decida, né? Senta uma hora, analisa direitinho o que você realmente quer, converse com as pessoas também. Se você quer uma área, converse com profissionais daquela área. Se é do concurso, converse com os profissionais daquela área da função pública. Enfim, analisa se é o que você quer e, a partir disso, vá em frente e faça acontecer. Busque ajuda, se necessário, e vá à frente. Não espere nada. Faça acontecer. Levanta essa bunda e vai fazer alguma coisa. Acontecer. Faça acontecer. O desafio que a gente não enfrenta vira o nosso limite. A gente é capaz de alcançar todos os nossos objetivos. Eu sempre falo isso também, que assim, se um consegue, o outro consegue. Né? Eu acredito muito nisso. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um é único com seus talentos, com suas potencialidades, mas ninguém é melhor do que ninguém. Se deu certo para um vai dar certo para mim. Então eu vou fazer acontecer, eu vou fazer que dê certo. Faça acontecer, faça dar certo, que vai dar certo. Bom, mais uma vez agradecer a presença da professora. Doutora também, não vai chamar de senhora de novo. Mas eu falei senhora. Da professora, da doutora. Acho que vai ser muito proveitoso para todo mundo que está assistindo, principalmente quem está nessa área da advocacia, quem está começando agora. Eu mesmo já tirei umas ideias aqui no meio do programa. Não só isso, e que para quem não é também, essa ideia empreendedora se aplica em qualquer área. É adaptável, né? Engraçado, eu tive pessoas no meu Instagram ali que vem médica. Você faz uma mentoria? Eu falei, gente, eu faço para advogados apenas. Nossa, mas eu entendo o que você fala, eu já estou fazendo aqui 1000 coisas, 1000 ideias que eu tenho na minha cabeça. Isso não é só... Porque... Como a gente tem falado para a advocacia, muitas das coisas que falou, dá para aplicar em várias outras áreas. Porque o marketing, vendas, né, negócios, o que eu fiz foi adaptar para o nosso mercado. Sim.
Mas com certeza. É maravilha. Mas é isso que eu. Bem nessa linha mesmo de ser muito proveitoso para quem conseguir meio que Captar, né? captar isso, que é receber essa mensagem que a gente tentou passar hoje. E é isso. Se quiser deixar mais algum recado aí, Daniel, professora também. Não, tô tranquilo. Então tá bom. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Tatiana Cruz ADV vai estar aqui na descrição, como sempre tem, pessoal. Aproveitem e dê a entrada lá. Tem conteúdo. Posso fazer um convite? Pode, claro. Rapidinho. Eu vou fazer agora, do dia 11 ao dia 15 de março, uma semana online gratuita de aulas sobre essas temáticas todas. De 11 a 15 de março, eu vou fazer uma sequência de aulas. Então, assim, quem quiser participar, falando sobre essas temáticas, né, falando como... Assim, cada aula eu vou apresentar um parâmetro importante, né? Uma construção para um outro passo a passo. Então, desde você escolher o teu nicho, a tua segmentação, até a definição do seu cliente ideal, até as estratégias de fechamento de contrato, técnicas de persuasão, gatilhos mentais, enfim. Eu vou falar bastante conteúdo nessa semana. Quem quiser participar, só clicar lá no link da minha bio, no Instagram, Tatiana Cruz ADV, e se inscrever, tá bom? Porque é um grupo restrito, serão poucas vagas, mas aproveite aí que eu vou ficar feliz de ter vocês também lá. Show. Bota isso no início do vídeo. Depois. Pode deixar. Bom, galera, quem tá no... é isso. Muito obrigado por quem assistiu até agora. Um grande abraço e até a próxima.